Amados irmãos, estamos aqui de volta com o canal Evangelho Eterno Sem Fermento para trazer mais um estudo para os irmãos. Gratidão por estar conosco. Gratidão. E também para que possamos juntos crescer, né, irmãos? Entender que no final dos tempos muitas verdades estão sendo reveladas, porque isso foi profecia. Isso foi profecia no livro de Daniel, né? Daniel, capítulo 12, né? Nós vamos fazer uma oração, depois nós vamos abrir essa passagem, para que a gente possa entender que muitas coisas seriam reveladas somente no tempo final, no tempo do fim, né? Então vamos fazer essa oração junto, você é convidado. Pai eterno, nós estamos aqui em gratidão por mais esse estudo. Sim, Pai. E te pedimos que abençoe, principalmente nesse mês de dezembro, que haja esclarecimento a respeito de todas as coisas, Pai. Sim, Pai. Agradecemos que abençoe esse mês e que haja um renovar, um restaurar da Tua presença para com os filhos de Adão, Papai. Sim, Pai. Alcance a cada um e eles possam entender, compreender a Tua vontade no final dos tempos. Sim, meu Pai. E assim seja. Que assim seja. Gratidão, Pai eterno. Gratidão, meu Pai. Irmãos, nós vamos fazer inicialmente o abrir dessa passagem, né? Daniel capítulo 12, versículo 1. Vamos esclarecer alguns pontos importantes. Daniel 12, 1. Eu vejo que muitos irmãos estão assistindo os vídeos anteriores, né? É importante você voltar, se você está chegando aqui pela primeira vez, voltar nos vídeos anteriores para você compreender qual a nossa proposta, qual que é o nosso propósito aqui com esse canal, ok? Então vamos lá. O livro de Daniel, capítulo 12, ele fala num tempo final, né? Ele fala no capítulo 11, versículo 40, ele fala assim, no tempo do fim, né? No tempo do fim. Isso. E isso remete ao tempo do fim. Que tempo do fim é esse? O final dos tempos, né? O final dos tempos, ele é compreendido, irmãos, só para que haja entendimento, o final dos tempos é compreendido desde o retorno do povo israelita para onde? Para a nação, né? Que foi novamente ali reedificada, né? Então, quando nós vemos o relógio, né, do Criador, ele se baseia ao tempo do fim, desde o momento que os israelitas retornam à sua terra. Ele retornou à terra e ali começou esse tempo do fim, digamos, o relógio a andar, acelerar, né? Então, para que todas as profecias se cumpram, precisava do povo israelita retornar para a sua terra de origem, né? Exatamente. Então, foi ali espalhados durante aí aproximadamente 2000 anos e eles ficaram sem pátria, né? Até chegar esse tempo final. E desde que eles retornam à sua casa, digamos assim, o relógio do tempo do fim começou a correr, porque ali dependia do retorno deles para a terra que foi dado a eles, a terra prometida, que o relógio do fim começasse a realmente voltar a caminhar, né? Exatamente. Porque as profecias dependem disso, depende do retorno dos israelitas para a sua terra. Então aqui quando nós pegamos aqui falando sobre Daniel 12, 12 versículo, vamos pegar do 9. 9, né? Então, olha só, diz assim, ele respondeu, quem respondeu? O anjo que foi levar a mensagem aqui para Daniel, né? Ele respondeu, vai Daniel, pois essas palavras estão fechadas e lacradas.
até o tempo do fim. Então, as palavras estão o quê? Fechadas e lacradas até o tempo do fim. Então você entendeu que o tempo do fim começa a contar, chamado tempo do fim, a partir do momento do retorno dos israelitas à terra de origem, né? E ao Shalom. Então ali começou ali a terra novamente depois da Segunda Guerra Mundial, né? A partir ali de 1948, né? Que foi dado a eles a posse definitiva da terra. Ali começou o relógio do tempo do fim, né? Então aqui ele fala sobre um livro, olha só que interessante. Ele fala assim, versículo 9: ele respondeu: vai, Daniel, pois essas palavras estão fechadas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e acrisolados. Os maus agirão com maldade, todos os maus ficarão sem compreender. Os que são esclarecidos, porém, compreenderão. Os que são esclarecidos, porém, compreenderão. Então, a gente faz um link aonde? A gente vai fazer um link com a abertura do livro, né? Abertura do livro. E essa abertura do livro começa quando a gente vê, agora a gente entende um pouco melhor que essa abertura do livro, primeiramente, é uma abertura de entendimento, né? É o entendimento das Escrituras no final dos tempos. Isso remete à igreja Filadélfia, né? A igreja Filadélfia, Apocalipse 3, versículo 7. 3, versículo 7 diz assim: assim diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, fechando ninguém abre. Então ele está mostrando aqui que, apontando para o tempo do fim, as Escrituras elas estariam sendo abertas no entendimento na era de Filadélfia. Lembrando que cada uma das igrejas ali de Apocalipse tem uma representação da era da igreja sobre a terra. Então, cada uma, são sete igrejas, né? E se você vê ali, está faltando muitas igrejas que são mencionadas nas cartas de Paulo, né? Por exemplo, você não tem a carta à igreja, digamos, romana, você não tem a igreja de Corinto, né? Você não tem a igreja de Tessalonicenses, você não tem a igreja de Colossenses. Ou seja, essas igrejas, ela tem uma representação maior. É uma representação das eras das igrejas no final dos tempos, da era até que se completa o tempo dela sobre a terra. Ou seja, foram 7 eras, né? 7 eras, e nós entendemos agora que nós estamos iniciados a era de Filadélfia. Mas não quer dizer que as eras também não andam juntas, né? Nós temos a era de Sardes, que ela está andando junto com Filadélfia. Nós temos aí a igreja na era de Tiatira, que até hoje é a mais longa, caminha também com as primeiras, as últimas, né? Sendo que as 3 primeiras já foram extintas, né? As primeiras são, a primeira igreja, a gente pode colocar aqui, é a Éfeso, depois Esmirna, depois Pérgamo. Essas 3 eras já não tem mais nenhuma correlação nós temos. Já passou e já ficou para trás. Exatamente. Depois vem a igreja de Tiatira. Essa igreja de Tiatira, que é a representação da igreja romana, tá? A igreja romana, ela é uma igreja que ainda continua ativa até nos dias de hoje, porque ela vai terminar com o período da tribulação. Então, por isso que no final da carta da igreja de Tiatira fala, se não se converter, vai ser enviado para a tribulação, né? E eles não querem converter. Então, eles vão ser lançados ali na tribulação. A igreja de Sardes é a mesma coisa, também vai passar pela tribulação. E a igreja de Filadélfia é uma era também que surgiu, e ela é uma representação daquela do sacrifício de quem? O sacrifício de Isaac, que foi poupada do sacrifício, né, por causa do cordeiro que morreu no lugar, né? Então você percebe ali que o cordeiro livra
à igreja de Filadélfia desse sacrifício, né? Então, eu fiz essa abordagem um pouquinho aqui para vocês entenderem que as escrituras elas estão codificadas conforme a palavra do anjo ali para Daniel. E falou que só no final dos tempos que seria aberto o entendimento, seria descodificado o entendimento para que esse entendimento pudesse chegar para todos. E ali fala, os esclarecidos vão entender, mas os maus, os perversos, os pecadores vão continuar ainda em oculto essa verdade, né? Vamos lá. Então, nós vamos abrir o quê? Nós vamos abrir agora a respeito, nós vamos falar um pouquinho sobre festas de Natal, né? Festas natalinas, né? Coisa linda, né? Bonito, né? Você acha? Mas não é não, viu? Não é mesmo. Não é não. Amados, então vamos lá, abrir em Êxodo 12. Êxodo 12, nós vamos ler aqui a respeito da representação do cordeiro, tá? Do cordeiro que era sacrificado. O cordeiro sacrificado, ele tinha uma representação de ser aquele que era aquele que dava a condição daquele que estava dentro da casa, né, de ser libertado, né, de um cativeiro. Então nós vemos aqui as preparações para a Páscoa, né? Aí nós vemos aqui na Êxodo 12:1, fala assim: disse o Criador a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho sem defeito de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o 14º dia do mês. E toda a assembleia da comunidade de Israel o imolará ao crepúsculo, quer dizer, no início da tarde. Tomarão do seu sangue e colocarão sobre 2 marcos, e a travessa da porta e a casa, e nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Nada comereis dele, nada cru, nem cozido na água, mas assado no fogo, cabeça, as pernas e a fressura. Nada ficará até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis no fogo, ok? Então aqui nós estamos vendo uma representação, aquele que é o Salvador, né? Porque ali é a representação daquele que era morto para poder trazer o quê? Libertação àquele que estava cativo, representando ali os israelitas quando estava no Egito, né? Então essa foi o ritual de saída, de partida. Exato. Para que eles pudessem já no dia seguinte estarem livres. Naquela mesma noite, lembrando que aquele sangue nos umbrais da porta era o quê? O livre conduto do anjo da morte, né? Não permitia que o anjo entrasse ali. Ele fechava a porta para que o anjo, né, não entrasse. Então ele ficava livre ali da ação do anjo da morte, né? Então isso tem que ser lembrado. Outro detalhe também, que a representação é de um cordeiro, e é um cordeiro de 1 ano, né? Cordeiro de 1 ano, 1 ano. E o cordeiro não poderia ter defeito e nem manchas, né? Era um cordeiro, representação de um cordeiro perfeito, né? Cordeiro perfeito. E ele era sacrificado para dar condição para que aquela família pudesse, ser liberta do cativeiro, né?
Ok, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui com vocês. Primeiro ponto que a gente tem que lembrar a respeito da celebração da Páscoa, quando o que é morto é um cordeiro, né? E uma coisa que a gente vê com relação aos israelitas, a questão que o porco é tido como um animal imundo. Por quê? Porque é um animal que se come, né? Deixar ele vai comer as próprias fezes. Então, muitas vezes no chiqueiro recolhe-se as fezes para que ele não coma, né? Ele come novamente. Então, é um animal que não faz distinção de uma coisa limpa de uma coisa suja. Então, ele é um animal impuro. E quando nós vemos essa representação, a gente faz uma representação sobre o Natal. O que a gente fala sobre o Natal? A gente, primeira coisa, quer entender a celebração do Natal, né? Natal, nascimento, natalidade, né? A palavra Natal vem de natalidade, quer dizer, nascimento. E por que se escolheu o mês de dezembro para essa comemoração? Será que existia nessa época alguma representação nas escrituras para se fazer, ou a igreja simplesmente escolheu de uma forma por ela mesma e definiu aquilo e foi lá e fez a definição que o Natal seria em dezembro? Uma coisa a gente sabe, no hemisfério norte, né, e existe um período que é um período de trevas, o dia mais longo e o dia mais curto. Nós temos isso, que o dia mais longo, né, e o dia mais curto, né, a gente tem essa representação como solstício, né, como os dias assim que se representa o dia mais longo e o dia mais curto. E uma coisa nós entendemos, que o Natal é a representação no hemisfério norte na época que o dia é mais curto e tem um predomínio das trevas, um predomínio da noite. E como nós já vimos, a igreja sempre se posicionou na região norte, né? A igreja sempre esteve ali, na região norte, região europeia, né? E ali na região europeia, o mês de dezembro é o período das noites mais longas e o dia mais curto. Exato. Primeira coisa, importante a gente entender isso. Segundo, a gente tem que buscar entender nas escrituras, porque a escritura deve dar para nós alguma dica a respeito de quando o Salvador nasceu. Exato. Para a gente confrontar se está certo essa celebração do Natal ser para o nascimento do Salvador, ou seria ou se estaria comemorando o nascimento de outra coisa. Vamos lá. Vamos abrir em Lucas, né? E lembrando que para resgate daquele povo ali, no momento da saída, né, daquele exílio, era o cordeiro preparado para a retirada deles, né? Isso. Então tinha que ser especificamente um cordeiro. Um cordeiro. Isso né? tem que ficar... Lucas 2, olha só, Lucas 2, nós vamos aqui, vamos pegar aqui, Lucas 2, 39. Fala assim, ó, terminando de fazer tudo conforme a lei do mestre, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria, e a graça de Yahvé estava com ele. Então aqui, mostrando que aqui o Salvador ele ia crescendo em sabedoria e também em graça, em beleza e em boas atitudes, né? Então, quando nós estamos vendo agora essa passagem, ele remete a um momento que é um momento chave para o entendimento de quando ele nasceu. Nós usamos essa Bíblia aqui, olha só, essa Bíblia aqui é a Bíblia
Jerusalém, Jerusalém. tá? Essa Bíblia Jerusalém, ela é uma Bíblia que ela é muito especial, por quê? Não porque ela tem os livros ali que são apócrifos, Muito não pelo é isso contrário. que ela é especial porque ela usa a linguagem, ela busca os escritos mais antigos. Ela é uma Bíblia católica e com isso eles têm acesso ao Vaticano, aos escritos mais antigos, Exato. e ali eles se empenharam em manter a integridade máxima dos escritos antigos, não tentando trazer para os nossos tempos aquelas adaptações que muitas das vezes quebra o sentido original, né? Amados, então vamos abrir aqui Lucas 2, né, 41, 41. continuando aqui o entendimento. Fala assim: seus pais, né, os pais do Salvador, iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando a gente faz um link aqui, festa da Páscoa, nós olhamos lá qual era o animal que era imolado, né? Que é um cordeiro de um ano, sem defeito, sem mancha, né? E era a festa da Páscoa. E era a festa da Páscoa. Então aqui ele fala, versículo 41, seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, olha só, quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Aqui é o grande trunfo, né? Aqui está mostrando a chave e o cadeado para você entender quando o menino nasceu. Só que ele não entrega isso de mão beijada. Por quê? Porque as escrituras estavam escrito lá que nós lemos em Daniel 12, falando assim, olha, ela vai estar fechada e vai estar lacrada até o tempo do fim. Quer dizer, todo mundo lia e não prestava atenção. Mas aqui está dando a dica de quando que ele nasceu. Olha só, fala assim, seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Agora ficou claro. O menino completou 12 anos, subiram para a festa. Qual que era a idade do cordeiro? A idade do cordeiro era cordeiro de 1 ano. Exato. Isso vai fazer um link com o ministério do Salvador. O ministério do Salvador, ele vai começar, então, no momento que ele é imergido. E ele é imergido e logo em seguida ele é levado para o deserto para ser tentado. E ali corre o quê? Corre o ministério dele. E o ministério dele tem que ser um ministério de 1 ano. De 1 ano. Por quê? Porque o cordeiro que era ali sacrificado era um cordeiro de 1 ano. Tinha que ser Tinha que de ser. 1 ano. E o ministério de 1 ano faz o link com Isaías, que fala 1 ano aceitável. 1 ano aceitável. 1 ano aceitável. Está onde, irmãos? Isaías 61. Isaías 61, vamos lá. Olha só, diz assim, o Espírito do Mestre Iau está sobre mim, porque Iau me ungiu. Enviou-me a anunciar boa nova aos pobres, curar quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos. Essa é a palavra-chave, ó. Liberdade aos cativos. Que nós vimos que o cordeiro, o sangue dele, que é o cordeiro sacrificado, ia fazer o quê? Dar liberdade àqueles que estavam cativos, não é isso? Exato. Nós falamos ali no início da Páscoa. Se matava o cordeiro, né? Colocava o sangue dele nos umbrais da porta, comiam a carne do cordeiro. Não podia sobrar. Nada. Se sobrasse, tinha que queimar fogo. Então, aqui, ó, fazendo um link ao cordeiro, preste atenção. Diz assim, ó. Iau me ungiu, enviou-me, 61, versículo 1. O Espírito do Mestre Iau está sobre mim. Isso aqui é a leitura na Bíblia Jerusalém. Você percebe uma coisa interessante aqui.
Aqui na Bíblia Jerusalém é uma Bíblia católica, está escrito Ial. Por quê? Porque o original está escrito Ial. E as Bíblias, elas sofreram modificação, ao invés de falar o nome do Criador, eles mudaram para Deus. Percebe? Nós pegamos uma Bíblia aqui católica, e é uma Bíblia que vai nos manuscritos antigos. No manuscritos antigos, e ele fala um nome. Você vê que o Criador tem um nome. Olha que interessante, depois nós vamos fazer esse estudo. Ele continua: o Espírito do Mestre, Ial, está sobre mim, porque Ial me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os quebrantados de coração e a proclamar liberdade aos cativos. Olha aqui, liberdade aos cativos. É a representação do sacrifício de um cordeiro que trouxe liberdade aos israelitas para sair do Egito. É a saída do Egito. Saída do Egito, é a comemoração, a Páscoa é a comemoração da saída do Egito, daqueles que eram cativos se tornaram livres. E aí faz esse link, ó, proclamar a liberdade aos cativos e libertação aos que estão presos. A proclamar um ano, olha aqui como é que está escrito, a proclamar um ano aceitável a Ial, um ano, e logo ele fala, e um dia de vingança ao nosso Criador. Então, quando você está vendo aqui um ano, ele está definindo o cordeiro de um ano. Por quê? Porque ele está dando todas as dicas, ele está falando assim, a proclamar liberdade aos cativos. Exatamente. Por quê? Porque aqueles que estavam presos em cativeiro celebraram a Páscoa para poder deixar o cativeiro. Tiveram que sacrificar um cordeiro de um ano. E aqui você percebe que o texto está fazendo a correlação disso. Exato. Que o Salvador seria um cordeiro, uma representação de um cordeiro que vai ter que ser morto, e o ministério dele tem que ser um ministério curto, de um ano. Exato. Percebe isso? Ok. E quando ele lê, irmão, lá em Lucas, ele lê em Lucas 4, para os irmãos entenderem que a Bíblia, inclusive a Bíblia Jerusalém, ela coloca o texto em itálico, né? Quando está citando uma outra passagem. Uhum. Então, ela mostra aí, em Lucas 4, no versículo 18. No momento que ele entra, ele lê exatamente essa passagem, identificando que ali era o quê? O momento que ele estava iniciando o ministério dele para libertar aqueles que estavam presos, cativos. Né? Exatamente. Lucas 4, versículo 18, e o finalzinho ele fala, e para proclamar um ano de graça do Mestre. Um ano. É a representação do cordeiro de um ano que tinha que ser sacrificado. Isso tudo aqui é para a gente, como eu falei, é para jogar por terra todo o ensino errado, tá? Todo o ensino que foi errado. E a gente vai construindo um entendimento passo a passo, tá? Exato. Então, nós vimos aqui esse momento, né? Então é na Páscoa, né? Que é o nascimento, né? Então vamos lá de novo, vamos ler aqui de novo. Vamos. Lucas 2, que a gente tem memória curta, né? A gente tem que voltar e relembrar. Vamos lá, Lucas 2, versículo 41. Isso. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Olha aqui, não é no ano, não. Aqui é quando o menino completou. Quer dizer, completou 12 anos, ele fez aniversário na Páscoa. E eles já estavam a caminho. Lembrando que a Páscoa é uma celebração um pouco mais longa.
Por quê? Porque a Páscoa se celebra basicamente 3 festas, né? A primeira festa é qual? Festa da de Páscoa, pães ázimos. Isso. E qual outra? Tô pegando aqui agora, irmão. Vamos ver? Sem memória curta. É a festa, olha só, a festa de pães 16. ázimos, eles ficam quanto tempo sem comer pão, hein? Pão fermentado? 7 dias? 7 dias, né? Eles ficam 7 dias sem comer pão fermentado. Então, é uma festa prolongada. Ela começa com a festa inicialmente da Páscoa e se prolonga. E ela é tudo referida como Páscoa. É tudo referido como Páscoa. Vamos achar onde. Você quer ver onde estão as festas? Está em Êxodo, né? Êxodo. Levítico 23. Vamos lá. Então, olha só, diz assim: no dia que fizeres esta apresentação, oferecereis a Yahweh o holocausto de um cordeiro de 1 ano, sem defeito. Exato. Né? Sem defeito. Então, a gente percebe aqui que as 3 festas relativas à Páscoa envolvem Páscoa com ázimos e primícias. Exato. E primícias, né? Isso envolve ali a festa de Páscoa. Então a gente entende que logo que ele completou a idade de 12 anos, eles subiram para a festa, porque a festa era uma festa prolongada. Exato. Né? Era uma festa prolongada, não era uma festa de um dia. Né? Então, nós pegamos aqui e vimos a dica que foi dada aqui no livro de Lucas, que o menino tendo completado 2 anos na festa de Páscoa, 12 anos na festa de Páscoa, eles subiram para a festa em Jerusalém, mostrando que o menino ele nasceu na festa de Páscoa. Agora a gente vai entender que ele seria sacrificado na Páscoa. Entendeu? Então, ele é sacrificado também na Páscoa. Na Exatamente. Páscoa. Ou seja, 1 ano de ministério. Ele começou o ministério dele na Páscoa. E é um problema, porque agora a gente entende que a data comemorada nos dias atuais não se comemora, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o nascimento do Salvador. Não tem absolutamente nada a ver, né? Então, quando nós vemos se ele nasceu na Páscoa, ele também morreu na Páscoa, e com isso foi um ministério de 1 ano. Exatamente. Né? Foi um ministério de 1 ano, porque foi na Páscoa que o cordeiro foi sacrificado. E não podia ser de outra forma. Por quê? Porque a lei, ela exigia o cordeiro de 1 ano. Então, para que o sacrifício fosse perfeito e aceitável diante do Criador, ele tinha que ter cumprido o período de 1 ano de ministério, e agora estava sendo ofertado para libertação dos cativos. Né? Exatamente. É lindo isso, irmãos. Muito lindo. bom, né, irmão? E o que acontece? Com isso nós vemos que não tem absolutamente nada a ver essa festa de natalina. Né? A festa natalina é uma festa pagã. Né? Isso aí a gente já viu que o paganismo, ele sempre celebrou muitas datas, inclusive o paganismo trazia essa questão aí de duende, de feiticeiros, de druidas, né, que são esses feiticeiros, a árvore, uma árvore trazia a árvore para dentro de casa, se presenteava e decorava essa árvore, para que o espírito da natureza protegesse aquele lar. Esses são o quê? São esses costumes pagãos, né? Esses costumes pagãos que a cultura ali, a cultura europeia, tinha tanto zelo em manter
essa cultura. Aí o que aconteceu? A igreja católica, né, que a gente já viu que é a Babilônia, aquela prostituta de Apocalipse 17, né? Ela não, fica tranquilo aqui que nós vamos dar um jeitinho para você. Você vai continuar comemorando do jeito que você comemora, você vai poder ser católico aqui e você não vai perder essas tradições. Nós vamos incorporar essas tradições nos ritos católicos e com isso é aquela mulher que vai se prostituindo e aumentando a família. Exatamente. Né? Por quê? Porque não desagrada ninguém. Exatamente. Aceita todo mundo do jeito que é, né? E é assim hoje em dia também. Não, pode vir, né? Você é espírita, pode vir. Você é católico, pode vir. Você qualquer coisa entra ali e ali é bem recebido, né? É uma fraternidade muito boa, né? Tudo muito bem, mas não esquece que isso é uma grande prostituição, né? Uma grande prostituição. Por quê? Porque a gente não está preocupado em agradar homens. Nós temos que ter uma preocupação em agradar o Criador. Por quê? Porque depois nós vamos prestar conta. Enquanto está aqui, está tudo bem. Mas na hora que você for colocado diante dele, aí você vai ter que prestar contas e ele é exigente para com essas contas. Tá? Então, é importante você entender que essa cultura de presentes, né? Tudo é uma cultura paganista, como também Páscoa, celebrada com ovinho de chocolate, com coelhinho, né? Então isso tudo vem do paganismo e do paganismo foi incorporado ali pela mulher, igreja católica, e com isso ela deu de beber o vinho da sua prostituição a todos os moradores da terra, conforme Apocalipse 17. Exatamente. Então, ocultando, né, irmão? Ocultando a verdade. A verdade, porque se você coloca um coelho, você oculta o cordeiro. Se você coloca ali no dia 25 o nascimento, né, do Salvador, você oculta que ele é o cordeiro pascual que tira não só o pecado, mas também ele faz o quê? Tira o povo de uma prisão. Então, ou seja, você oculta isso. Porque já que nasce no dia 25, então significa que já não é Páscoa. Não. Entendeu? Já não é Páscoa, então ocultando. Aí a gente entra naquilo que o mestre disse, né? Que uma mulher, que o reino dos céus, ele é parecido com uma mulher que além de ter tomado, ela escondeu um fermento, mostrando o ocultismo de Babilônia no meio, né, do povo que já foi alertado pelo próprio Salvador. E você vê que um pão ali, que a gente vê aqui, nós lemos o pão ázimo, né? Não é um pão agradável de comer, né? É um pão endurecido, um pão difícil de mastigar. Já um pão que você adiciona fermento, né? É um pão convidativo, bonito de se ver, né? Você fica doido para poder dar uma bocanhada ali. Foi exatamente isso que a Igreja Católica fez. Ela pegou e colocou as condições para aceitar todo mundo ali e fazer essa massa dela crescer muito, né? A massa ficou grande, muito grande. Verdade. Por quê? Porque ali não tem restrição de nada, né? Você pode fazer tudo, né? Tudo que quiser pode fazer ali. Hoje nós vemos também as denominações evangélicas, né? As pessoas ali fazem todo tipo de maldade e ali ainda se dizem crentes, né? Então pode fazer tudo porque eu já fui perdoado e as coisas não funcionam bem assim não, né? Então eu quero também lembrar para os irmãos a respeito dessa celebração que se faz aí no dia 25, né? A virada ali do calendário, no dia 25, que ali vem uma ceia, né? Uma ceia com muitos alimentos, ali reúne a família, vão trocar presente debaixo da árvore de Natal, etc. E na hora de comer, vão comer agora. O que vai comer? É o cordeiro? É o cordeiro que vão comer? Vão celebrar o cordeiro? Não. Vão comer o porco, né? O porco, a pururuca, o porco, o lombo, vai comer o pernil de porco,
Isso tudo já vem de muito tempo, isso já vem da nossa infância, isso vem dos nossos pais, dos nossos avós e assim sucessivamente. E isso todo mundo aceitou, foi aceitando, foi aceitando, foi aceitando. E agora chega um momento do esclarecimento. Peraí, tem alguma coisa errada nisso, porque nunca ninguém questionou. Né? Nunca ninguém questionou por que se celebra com o porco e não com o cordeiro. Sendo que nós vemos, e a pessoa fala, mas eu não sou israelita. Eu não sou israelita, então eu não considero. Eu quero dizer para você a condição da maioria hoje no Brasil de católicos. Eles não são de origem italianas, eles são de origem israelitas. Os israelitas hoje no Brasil, eles são desde a época da colonização, e eles vieram e eles foram duramente perseguidos pela Igreja Católica. Exatamente. E com isso eles mudavam os nomes para eles não serem reconhecidos. E eles mudavam hábitos de vida. E eles eram tão perseguidos, e a perseguição deles era para a morte. O que a Igreja Católica fazia? Aquele que era identificado como judeu, eles entravam num processo de inquisição. E a Inquisição, ela fazia isso. Ela tirava da família todos os pertences, todos os bens. Se tinha propriedade, se tinha casa na cidade, tudo aquilo se tornava bens da igreja, se aquela família fosse identificada como sendo judeus. E isso fez e obrigou, é aquela condição que está falando ali sobre aqueles que estão sendo libertados agora do quê? Do cativeiro. Por quê? Porque quando é remetido a mulher como Babilônia é porque ela levou com força, levou escravizados estes para que eles se tornassem ali católicos, porque se não fossem, eles iam ser tolhidos, tirar dele os seus patrimônios. Isso mostra a condição de quê? A condição de ser aprisionado, se tornar escravo. E é por isso que a palavra está falando ali que o Cordeiro ele veio agora para poder fazer a libertação dos cativos, dos oprimidos, aqueles que estavam debaixo de um jugo de servidão. Agora, final dos tempos. Tá? Então, quando você vê essa condição hoje, que eu falo assim com você, entendeu? Da gente retornar às nossas veredas antigas, né? E entender que sempre fomos escravos, escravizados, e chegou agora o momento de nós sermos libertados. Verdade. Porque existia, inclusive, ali na antiga aliança, um período que chama jubileu. Engraçado que até o catolicismo copiou esse nome, a festa de jubileu. Nossa, Deus. E no entanto, nos israelitas, a festa de jubileu se acontecia de 50 em 50 anos. Parece uma coisa até engraçada, né? Parece o Atlético Mineiro. Ganhou em 71, 50 anos de novo, a taça volta para ele. É uma coisa até engraçada, mas eu precisava falar isso. Por quê? Porque parece engraçado, mas olha, quando se completava 50 anos, era o tempo da restituição. Era o tempo da restituição. Então, os israelitas que perdiam propriedade por causa de endividamento, ele não precisava ficar muito preocupado. Lógico que não vai servir muito para aquela geração, mas vai servir para os filhos, que eles iam restituir o que foi perdido. E todas as benfeitorias também que se beneficiou ali a propriedade. Mas isso já era um cuidado do Criador para com o povo israelita, que não houvesse no meio do povo pobre, necessitado, entendeu? Ou seja, mesmo os mais simples, eles tinham propriedades, né? Isso é maravilhoso. Eu vou trazer
para os irmãos na próxima reunião a respeito dessa carne de porco. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e você vai ver que é uma representação de alguém que foi sacrificado, mas não é o Salvador. Exatamente. Não é o Salvador. Esse está sendo colocado no lugar do Salvador. É uma representação também, irmãos, daqueles que foram após outro Messias, sabe? Então, nós vamos ver isso no livro de Gálatas, isso nosso próximo encontro, mas hoje eu quero trabalhar com você devagarzinho, passo a passo, para você compreendendo gradativamente sobre as verdades, né? Exatamente. E nós vamos entrar na próxima sobre isso. Você vai entender de fato quem é que está sendo homenageado na festa de Natal. Quem de fato está sendo homenageado. E de fato está sendo homenageado alguém que nasce nessa data. E não o Salvador, que é o Cordeiro que nasceu na Páscoa. Nós vamos ver isso na próxima reunião. Ok? Ok. Vamos concluir então, com muita satisfação estar com você até o final agora da mensagem. E falo para você perseverar. Por quê? Nós lemos ali em Daniel, fala, os esclarecidos entenderão. Daniel 12. Os esclarecidos entenderão. E que você seja um esclarecido que vai entender toda essa verdade agora no final dos tempos, para que a verdade, a palavra ali, conforme o Cordeiro, né? O Cordeiro que foi morto, ele alcance a sua vida e possa te libertar do cativeiro de Babilônia. Exatamente. Né? Vamos encerrar orando, papai, né? Papai eterno, gratidão por tudo. Gratidão Pai. Pela tua palavra, pela tua mensagem. Sim, Pai. Que tu possas abençoar os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo essa ministração. Sim, Pai. Que estão crescendo, estão sendo esclarecidos. Abençoa que eles possam estar no Natal, mas não se contaminar com o Natal, papai. Sim, papai. E que eles possam verdadeiramente serem abençoados e eles possam ter um final de ano de paz. Sim, papai. Que eles possam já estar também sendo preparados para um 2022 muito abençoado. Sim, de grandes realizações. E peço que proteja-os, guarda-os, livra-os do mal, livre do homem mau e livre de todo acidente. Sim, Pai. Nos dando saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Sim, Pai. E assim seja feito. E assim seja feito. Gratidão ao Pai Eterno. Gratidão, papai. Muita satisfação estar com você mais nesse estudo. E nós te aguardamos na próxima oportunidade, no próximo estudo aqui conosco. Como eu falei, você que chegou agora, pega os vídeos anteriores para que você possa entendendo todo o raciocínio, né? E a proposta desse canal. E é uma proposta benigna, é uma proposta boa. Eu te garanto. Com certeza. Até a próxima, amados irmãos. Até a próxima, amados irmãos. Um grande abraço. Um abraço.